Chegamos aqui para mais um dia, um momento de estudos. Boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Eu vou compartilhar a tela, porque a Juliane gosta de acompanhar, né, a leitura do livro. É. Não compartilhei, né? Compartilhou para vocês a tela? Acho que não, né? Não. Eu apanho disso. Um dia a gente aprende. Será que ela imprimiu? Você sabe se ela conseguiu imprimir o material, Alessandra? Ela tem o material impresso, só que está em letra pequenininha, mas eu acho que ela consegue. Ela consegue acompanhar lá. Eu também vou acompanhar ouvindo e talvez opinando, que eu estou sem o material, mas eu prometo. Você está sem o material, Rita? Aham. Então tem que colocar, Melissa. Não, mas eu ouço, Alessandra, depois eu pego a leitura, entendeu? Pode ficar tranquila. Porque o material... Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Tá. Aham. Se não tiver jeito, não tem problema. Eu grifo depois, eu estudo de novo, entendeu? É tranquilo. Tem, não se preocupe. Deixa eu pesquisar. Agora vai. Deu? Deu. Deu. Ótimo. Tá grande, né? Tá legível, Rita? Muito pouco. Dá mais para ouvir, entendeu? Acho que dá. Você consegue aumentar a letra aí no seu? Aham, vou tentar. Saiu. Nossa, realmente. Às vezes a gente lendo, vai lendo devagarzinho, Isso. né? Uhum. Dá certo, sim. Então vamos respirando aí, para a gente estar uma acalmada e uma concentrada, como a gente faz todo início de estudo, colocando os pés no chão, respirando fundo e profundo. Fazendo essa conexão com o nosso coração, com a nossa respiração. Para que a gente tenha um bom momento de estudo. E assim que cada uma se sentir bem, tá voltando, abrindo os olhos, para a gente estar conectadas com esse momento, somente com esse momento.
Muito bem. Este estudo tem trazido para a gente uma dimensão, uma amplitude de conexão, de amplitude de conhecimento, muito de consciência muito profunda. Ele está nos mostrando o quão grande é o que nos cerca, o quão grande é esse universo pelo qual a gente faz parte e que pouco ainda sabemos. E hoje a gente começa com esta pergunta que está para nós. Será que estamos conectados? Realmente conectados? E aí nós vamos começar, então, com a leitura deste material. Posso começar? Sim. Como é um texto com a linguagem bastante... que nos faz viajar pela língua portuguesa, à medida que eu for lendo, ou que outra colega for lendo, se tiver alguma dúvida, alguma parte do texto que não for compreensível, que ficou meio confuso, posso só abrir os microfones e pedir para a gente fazer a reflexão também, tá bom? Sintam-se à vontade. Será que estamos conectados? Realmente conectados? A ciência moderna está a ponto de resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Provavelmente não vamos ter notícias sobre isso pelos telejornais no horário nobre da televisão. Nem vamos ver manchetes noticiando o fato nos principais jornais. Mas, apesar de tudo, aproximadamente 70 anos de pesquisas na área da ciência, conhecida como nova física, está apontando para conclusões irrefutáveis. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. Só um minutinho, que eu recebi um chamado aqui da Juliana. Ela entrou? Ela chamou e não entrou. Daqui a pouco ela entra, ela chama novamente. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. Quer dizer, realmente ligadas. Essa é a novidade que altera tudo e que abala, sem dúvida alguma, os alicerces da ciência, como hoje a conhecemos. Muito bem, podemos dizer, já ouvimos isso antes. O que torna essa conclusão tão diferente? O que realmente significa estar conectado? Essas são ótimas perguntas e as respostas poderão surpreendê-los. A diferença entre as novas descobertas e o que acreditávamos anteriormente é que, no passado, simplesmente nos diziam que a conexão existia. Mediante frases técnicas como sensível, dependência das condições iniciais, ou efeito borboleta, e por teorias sugerindo o que é feito aqui tem um efeito ali, podíamos observar de maneira superficial a atuação da conexão em nossa vida. Os nossos experimentos, entretanto, nos levam a um passo adiante. Além de provar que estamos ligados a tudo, as pesquisas agora demonstram que a conexão existe por nossa causa. Nossa conectividade nos dá o poder de ajeitar as coisas para que nos favoreçam no que diz respeito à transformação de nossa vida. Para
para absolutamente tudo, da busca pelo romance à cura dos nossos entes queridos e à satisfação de nossas mais profundas aspirações, somos uma parte integral do que experimentamos todos os dias. O fato de as descobertas mostrarem que podemos usar nossa conexão conscientemente abre as portas para nada menos do que a oportunidade de tirar partido do mesmo poder que movimenta todo o universo. Por meio da unidade que está no interior do seu corpo, do meu e do corpo de todos os seres humanos do planeta, temos uma comunicação direta com a mesma força que cria tudo, dos átomos às estrelas e ao DNA da vida. Então, à medida que essa ciência, essa nova física foi evoluindo, evoluiu-se também o conceito de que antes nos diziam que essa conexão existia. Hoje, os estudos e os testes e experimentos nos mostram e nos permitem experimentar essa conexão. No entanto, existe uma pequena armadilha. Nosso poder para fazer isso está adormecido até que o despertemos. O segredo para acordar esse impressionante poder é fazer uma pequena mudança no modo como estamos habituados a ver o mundo. Assim, como os iniciados de Long descobriram que podiam voar depois de receberem um pequeno empurrão na borda do abismo, poema da página 9, com uma ligeira mudança de percepção, podemos usufruir a mais poderosa força do universo para lidar com as situações aparentemente mais impossíveis de serem resolvidas. Isso acontece quando nos permitimos perceber de outro modo nosso papel no mundo. Como o universo parece realmente ser um lugar muito grande, quase vasto demais para que a gente, pelo menos, consiga conceber seu tamanho, podemos começar por nos ver de outro modo no dia a dia. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. A maneira de nos convencermos de que realmente somos um com tudo o que vemos e experimentamos é compreender como estamos unidos e o que tal conexão significa. Então, esse pedacinho aqui é legal a gente rever, ó. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. A maneira de nos convencermos de que realmente somos um com tudo o que vemos e experimentamos é compreender como estamos unidos e o que tal conexão significa. Esse é o princípio 2. Agora vamos para o 3. Para usufruirmos da força do universo propriamente dito, precisamos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Pela conexão que une tudo, a coisa da qual o universo é feito, ondas e partículas de energia, aparentemente quebra as leis do tempo e do espaço da maneira que estamos habituados a interpretá-las. Ainda que os detalhes pareçam mais algo ligado à ficção científica, eles são bem reais. As partículas de luz, que são os fótons, por exemplo,
já foram observadas como capazes de dupla localização, isto é, de se situarem precisamente no mesmo instante, em dois locais diferentes, separados por muitos quilômetros. Do DNA de nosso corpo aos átomos de todo o restante, as coisas da natureza parecem compartilhar informações com mais rapidez do que previsto por Albert Einstein para o deslocamento de qualquer coisa, mais rapidamente do que a velocidade da luz. Em alguns experimentos, os dados chegam aos respectivos destinos até mesmo antes de deixarem seus locais de origem. Historicamente, acredita-se que tais fenômenos fossem impossíveis, mas, aparentemente, eles são apenas possíveis, como também podem nos mostrar algo mais do que simplesmente as interessantes anomalias de pequenas unidades da matéria. A liberdade de movimento que as partículas quânticas demonstram pode revelar como o restante do universo funciona quando olhamos além dos conhecimentos da física. Conquanto esses resultados possam ser parecidos com algum enredo futurístico de um episódio de Jornada das Estrelas, eles estão sendo observados agora, sob o escrutínio dos cientistas de hoje em dia. Individualmente, os experimentos que produzem tais efeitos são certamente fascinantes e merecem uma investigação mais detalhada. Consideramos em conjunto, entretanto, eles também sugerem que nós podemos não estar tão limitados pelas leis da física quanto imaginávamos. Talvez as coisas sejam capazes de viajar mais rapidamente do que a velocidade da luz. E talvez elas possam estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se as coisas têm essa capacidade, será que nós também temos? Essas são precisamente as possibilidades que entusiasmam os inovadores de hoje e que mexem com nossa imaginação. É a associação da imaginação, a ideia de que alguma coisa possa ser como imaginamos. Com a emoção que dá à vida, há uma possibilidade de que ela se transforme em realidade. A manifestação se inicia com o desejo de abrir espaço em nossas crenças para alguma coisa que, por hipótese, não existe. Criamos essa alguma coisa pela forma da consciência e da percepção. O poeta William Blake reconhecia que o poder da imaginação era a essência da nossa existência, mais do que algo que simplesmente experimentávamos de vez em quando, durante nossos períodos de folga. O homem é todo imaginação, ele dizia e explicava. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. O filósofo e poeta John Marquezine explicava mais ainda nosso relacionamento com a imaginação e sugeria que a distinção entre o que é real e o que é imaginário não é algo que possa ser mantido detalhadamente. Todas as coisas são imaginárias. Nessas duas descrições, os eventos concretos da vida devem primeiramente ser antevistos como possibilidades, antes de se transformarem em realidade. Entretanto, para que as ideias do imaginário de um momento no tempo se transformem na realidade de outro momento,
deve existir algo que interligue ambos. De alguma maneira, deve existir no tecido do universo a conexão entre fantasias passadas e realidades presentes e futuras. Einstein acreditava firmemente que o passado e o futuro estavam intimamente entrelaçados com coisas de uma quarta dimensão e que formavam uma realidade que ele chamou de espaço-tempo. A distinção entre o passado, o presente e o futuro, ele dizia, não passa de uma ilusão persistentemente obstinada. Desta maneira, por meios que nós apenas começamos a compreender, concluímos estar conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu, bem como com coisas que nem aconteceram ainda. E o que estamos experimentando agora é o resultado dos eventos que ocorreram, pelo menos parcialmente, no âmbito do universo visível. As implicações desses relacionamentos são imensas. Em um mundo onde um campo inteligente de energia conecta tudo, desde a paz mundial até as curas pessoais, o que pode ter parecido mera fantasia e milagres antigamente, de repente se transforma em um acontecimento possível de suceder em nossa vida. Com estas conexões em mente, devemos começar a pensar em um modo de nos relacionarmos com a vida, com a nossa família e até mesmo com nossos relacionamentos casuais, de uma nova e poderosa perspectiva. Bom ou mal, certo ou errado, tudo, desde as mais leves e belas experiências da vida até as ocasiões do mais horrível sofrimento humano. Nada poderá ser considerado como obra do acaso. Claramente, o princípio para a cura, a paz, a abundância e a criação de experiências, carreiras e relacionamentos que nos trazem alegria é a compreensão da profundidade da ligação que temos com toda a nossa realidade. Pausa por aqui, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostei muito, eu até marquei aqui para mim ler de novo o final do segundo princípio. E esses parágrafos finais aqui nos dão uma noção de como a gente pode, né, essa conexão que a gente tanto escuta, e esse poder que a gente tanto ouve, que cada um tem um poder, todos nós temos um poder, e que esse poder da cura, o poder da alegria, o poder da abundância, tudo está dentro de nós. Tudo a gente cria, inicialmente com a imaginação, primeiro a gente imagina, e à medida que a gente vai vivenciando, essa imaginação um dia vira realidade. Aqueles princípios, os 4 compromissos que nós estudamos no livro anterior, eu lembrei dele aqui nesse momento, quando nós estudamos, né? Não seja impecável com sua palavra, né? Aqueles princípios foram muito fortes, e eles nos conduzem, e a gente não esquecer deles, para que a gente possa ter essa conexão, essa percepção, e transmitir, e fazer essa leitura também no outro, por uma outra pessoa, sem verbalização.
Quando a gente se conecta com esse poder interior que nós temos, a gente consegue se conectar com coisas, como diz aqui, né? Como também, se com coisas a gente consegue essa conexão, a gente também consegue com pessoas. Quem já teve a experiência só de com um olhar já conseguiu entender, já conseguiu captar a mensagem que alguém gostaria de falar, mas o momento não dava para verbalizar. É muito legal isso. A conexão, né? São as conexões, né, Melissa? São as conexões. Exatamente. E você falando aí a questão de tudo que acontece, primeiro tem que existir na imaginação. É uma coisa assim que eu tenho aprendido bastante, e as coisas vão acontecendo a partir do momento que você imagina, que você sonha, você projeta. Aí as coisas vão fluindo, porque você vai imaginando, vai tendo uma conexão com aquele sonho seu, aquela vontade, né? E a coisa vai acontecendo, entendeu? Isso é assim mesmo. Porque se a gente não tiver essa questão do sonhar, do imaginar, do saber que podemos ir além, sabe? As coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Eu vejo assim. E, e é real, é real. Alguma coisa já está acontecendo comigo, muita coisa acontece comigo porque eu imagino, sabe? Muita coisa acontece comigo porque eu imagino e parece que faz aquela conexão e vai acontecendo e vai sendo bom porque existe uma projeção, né? E é isso. Cristina, parece que tu queria falar alguma coisa? Não, Não? não, era eu que queria falar. Ah, Juliana. Que você fez a menção ao livro dos 4 compromissos, né? E aqui você mencionou, frisou esse parágrafo aqui que fala que primeiro a gente imagina, né? Depois a gente projeta isso para vir para a realidade. E do livro Os 4 Compromissos, ele me marcou demais o início dele, parece que eu escuto até a Alessandra falando assim, ó, de tanto que me marcou, que ela que estava lendo, do dia que a gente não escolhe nada, né? A gente não escolhe nem o próprio nome. E assim, e aí a gente é doutrinado a enxergar as coisas, né, como condicionaram a gente para enxergar, né? Não, ninguém, nós somos uma minoria para estar discutindo isso, lendo um texto igual nós estamos lendo aqui. A maioria das pessoas estão condicionadas a não abrir a mente para que entenda o verdadeiro poder que nós somos imagem e semelhança de Deus, que tudo pode, né? Então, assim, só para mencionar que você fez a menção do livro, lá, e na hora eu lembrei e conectei com isso aqui, né? Porque se a gente vive tão aprisionado numa forma de viver, de enxergar as coisas, e você se depara com uma reflexão dessa, de que o tanto que existe um poder dentro da gente, né? Que, na verdade, a nossa visão do corpo, né, o corpo físico, ela é limitada. A gente não enxerga tudo, né? Não é só isso que a gente enxerga que existe, né? Vamos dizer assim. Então, é muito bacana. Nossa, mãe. E vai além do que, né, o autor diz, né, além do que Einstein, né, coloca do espaço e tempo, né? Sim. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma realidade de um sonho de alguém anterior, né? Pode ser até de alguém anterior a nós, ou de nós mesmos, enquanto crianças, ou mais novos, né? Quem de nós não lembra da escola lá falando 2 partículas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né?
Todos nós lembramos disso aqui, né, da escola. E tem pessoas que ainda dizem que não acreditam na física quântica. Outras pessoas, eu tive uma experiência essa semana com uma pessoa que quando eu falava a palavra universo, ela já fazia assim para mim: por favor, que eu não suporto ouvir essa palavra. Eu não gosto dessa palavra, essa palavra não existe para mim. E assim, eu travei uma tremenda de uma discussão com essa pessoa para ela me explicar por que a palavra universo causava tanto impacto nela. Mas essa questão de nós estarmos conectados e dessa nossa energia, dos elétrons, né, das partículas que estão em movimento, e a gente abrir a mente para entender que nós estamos em bolsas de tempo. Quando ele fala em espaço-tempo aí, eu me lembrei do dia que eu expliquei no papelzinho aqui para vocês como que funciona a questão do passado, presente e futuro, né? Como que tudo acontece. E nós estamos conectados de tal forma que nós percebemos que tem algo para além do nosso corpo. Isso é perceptível. E tem um cientista que se chama Jean-Pierre Garnier Mallet. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas há 20 anos que ele estuda essa questão do que está além aqui do nosso corpo, dessa energia que nós temos fora do nosso corpo, que nos conecta com todas as coisas. E ele recentemente publicou um artigo falando sobre a grande descoberta que ele fez do nosso duplo. Então, ele conseguiu provar a existência de um duplo. Quer dizer, algo além de nós, que está junto de nós e que nos conecta com tudo que existe, né? Então, isso é real, é a nossa realidade. E nós vivemos num mundo de imaginação. É esse mundo que nós imaginamos. Quando a gente diz, como a Rita falou, a gente imagina, a palavra cria na nossa mente aquele sonho, aquele pensamento, aquela intenção. Quando você se coloca naquele lugar e sente que aquilo realmente acontece, é como se esse fosse o seu presente. E então isso realmente acontece. Porque é o universo retribuindo aquilo que você está vibrando. Esse é o movimento da vibração. Você pensa, e aí você constrói a ideia daquilo que você quer. E a sua vibração é tão forte que você se coloca naquele presente, como se você já tivesse posse daquilo que é real, ele realmente acontece para você. Né? E é esse processo que é difícil para as pessoas de fazer. De entender que nós estamos no aqui e agora, no presente. E nós nos colocamos naquele presente que a gente deseja, imagina, com a intenção. Essa é a nossa intenção, é a força interior que nós temos, né? Da palavra, da imaginação, do co-criar com Deus, né? Nós somos co-criadores. E tem uma frase bíblica também que fala: o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então, aquilo que nós estamos conectados, aquilo que nós desejamos, é o que nós recebemos. Recebemos do próprio Criador, né? E lá no final, no último parágrafo lá, que a Melissa leu, que fala que nós devemos começar a pensar em modo de nos relacionarmos com a nossa vida, com a nossa família e até mesmo com os nossos relacionamentos casuais. Porque aqui nós criamos os vínculos. Aqueles vínculos que nós trazemos. Quem aí nunca se sentiu repetindo ou fazendo algo, sentindo uma emoção, e parou e pensou: gente, mas eu estou repetindo, eu já vi isso em algum lugar, eu já senti, eu já vi alguém sentindo isso, eu estou fazendo a mesma coisa. Que seja dos nossos conhecidos, dos nossos ancestrais, né? Então, a gente está sempre conectado com algo que já aconteceu e estamos sempre com um sonho de algo que nós desejamos muito, que, né, é provável que aconteça.
nesse presente do aqui e agora, nós sentimos tudo isso, todas essas emoções. Então, nós não estamos só aqui e agora. Nós podemos estar aqui. Quem nunca achou que, por um instante de tempo, assim, deu uma voada e o corpo estava aqui, mas estava com a mente lá em outro lugar, que ninguém sabe, bem longe ou bem distante. Isso acontece direto também com a gente. A gente que às vezes não percebe, mas nós voltamos no passado e nós estamos fora aqui do presente e num futuro que a gente não conhece, e a gente faz essa transição o tempo inteiro, no tempo e no espaço, né? E essa é um momento da gente olhar para isso, para esses vínculos que a gente cria com as pessoas que estão à nossa volta, que isso permanece o tempo inteiro, conosco, com as pessoas, no universo como um todo. Né? É muito interessante, muito profundo, e assim eu fico empolgada, tá? Se eu começar a falar, eu vou falando, não paro. E é mesmo, né? Vamos lá. Alguém quer ler? Continuar lendo aí? Eu posso continuar? Buscando a matriz. Lembro-me da primeira vez que dei notícias da nossa conectividade com o mundo ao meu amigo americano nativo do Quênia. Durante um encontro casual no mercado local, eu comecei a comentar, muito animado, um comunicado à imprensa que tinha acabado de ler sobre um novo campo de energia que havia sido descoberto. Um campo unificado, diferente de todos os campos de energia até então conhecidos. Este é o campo da energia que conecta todas as coisas, desabafei. E é esse campo que nos conecta com o mundo. É ele que nos interliga uns aos outros e até com o universo além da Terra. Exatamente como nós conversamos naquela vez. Meu amigo ouvia calado, como de hábito, respeitando minha agitação. Depois de algum tempo, ele tomou uma respiração profunda e replicou com a mesma franqueza que eu já tinha visto tantas vezes antes. Foi honesto e direto ao âmago da questão. Pois bem, ele disse, então você acaba de descobrir que tudo está interligado. Isso é o que o nosso povo vem dizendo há tantos anos. Muito bom que sua ciência também tenha chegado à mesma conclusão. Se um campo inteligente de energia realmente desempenha um papel tão importante na maneira como o universo funciona, por que então só agora vieram nos dar a notícia? Acabamos de emergir do século XX, época em que os historiadores podem certamente considerar como o mais notável período da história. Não foi preciso mais do que uma única geração para que aprendêssemos como acionar o poder do átomo, armazenar uma livraria do tamanho de um quarteirão urbano dentro de um chip de computador e ler e manipular o DNA da vida. Como poderíamos ter logrado tantas maravilhas científicas e ainda assim termos deixado passar a descoberta mais importante de todas, a compreensão única que nos possibilita chegar à própria aptidão para criar? A resposta a essa pergunta é surpreendente. Em um passado não muito distante, os cientistas tentaram resolver o mistério da existência ou não de uma ligação nossa a um campo de energia inteligente, mediante a demonstração cabal da própria existência ou não de tal campo. Ainda que a ideia da investigação fosse boa, 100 anos depois ainda estamos nos recuperando
da forma pela qual esse famoso experimento foi interpretado. Como resultado disso, durante a maior parte do século XX, se algum cientista ousasse mencionar a existência de um campo unificado de energia interligando todas as coisas de um espaço que estaria vazio sem o tal campo, certamente seria alvo de chacota na sala de aula e arriscaria sua posição acadêmica na universidade. Com raras exceções, essa não era uma concepção aceita, nem mesmo tolerada em discussões científicas sérias. Entretanto, nem sempre as coisas foram assim. Ainda que continue sendo um mistério essa conectividade do universo, têm ocorrido inúmeras tentativas de batizar tal fenômeno, de dar-lhe o nome como uma maneira de reconhecer sua existência. Nos sutras budistas, por exemplo, o reino do grande deus Indra é descrito como um lugar onde se origina toda a rede que interliga a totalidade do universo. Muito distante na morada celestial do grande deus Inta, existe um ninho maravilhoso feito por um ardiloso artesão, de tal modo que ele se estende em todas as direções. Na história do surgimento da tribo Hopi, disse que o ciclo atual do globo terrestre começou há muito tempo, quando a aranha-avó emergiu no vazio do mundo. A primeira coisa que ela fez foi girar a rede que interliga todas as coisas, e por meio dela, criar o lugar onde seus filhos pudessem viver. Os que acreditavam, desde os tempos dos antigos gregos, no campo universal de energia, interligando todas as coisas, davam-lhe o nome de éter. O éter era considerado como a própria essência do espaço na mitologia grega. Era descrito como ar respirado pelos deuses. Tanto Pitágoras como Aristóteles o identificavam como sendo o misterioso quinto elemento da criação, aquele que se seguia aos 4 primeiros, tão conhecidos: fogo, ar, água e terra. Posteriormente, os alquimistas continuaram a usar as palavras dos gregos para descrever nosso mundo. Uma terminologia que permitiu até o nascer da ciência moderna. Contradizendo a visão tradicional da maioria dos cientistas de hoje em dia, algumas das maiores mentes da história não somente acreditavam na existência do éter, como levaram tal crença a um patamar superior. Diziam que era necessário que o éter existisse para que as leis da física funcionassem como funcionam. Sir Isaac Newton, o pai da moderna ciência, durante os anos de 1600, usou a palavra éter para descrever a substância invisível que permeava todo o universo, em que ele acreditava ser a responsável pela força da gravidade e pelas sensações experimentadas pelo corpo humano. Ele a imaginava como um espírito vivo, ainda que reconhecesse a falta de um equipamento adequado para validar sua crença nos tempos que vivia. Foi somente no século XIX que James Clerk Maxwell, autor da teoria eletromagnética, veio oferecer formalmente uma descrição científica do éter que interliga todas as coisas. Ele o descreveu como uma substância material de espécie mais sutil que os corpos visíveis e que se supunha existir em regiões do espaço aparentemente vazias.
Muito recentemente, já no século XX, algumas das mentes científicas mais respeitadas ainda faziam uso da terminologia antiga para descrever a essência que preenche o espaço vazio. Imaginavam o éter como uma substância real e com uma consistência que o situava entre a matéria física e a energia pura. Era através do éter, raciocinavam os cientistas que a luz se movia de um ponto ao outro, navegando no que, se não fosse por ele, parecia tratar-se de um espaço vazio. Não posso, senão, pensar no éter, possível base de um campo eletromagnético, com energia e vibrações, como provido de um certo grau de consistência. Por mais diferente que possa ser de toda a matéria comum, afirmou em 1906 o físico ganhador do Prêmio Nobel, Hendrik Lorentz. As equações de Lorentz foram as que deram a Einstein um instrumental para desenvolver sua revolucionária tecnologia da relatividade. Ainda que suas teorias parecessem prescindir do éter no universo, o próprio Einstein acreditava que alguma coisa seria descoberta para explicar como o vazio do espaço era ocupado e afirmava: o espaço sem o éter é inimaginável. De uma forma semelhante ao modo de pensar de Lorentz e dos antigos gregos que acreditavam ser essa substância o meio através do qual as ondas se deslocavam, Einstein afirmava que o éter era necessário para que as leis da física pudessem existir. No espaço sem éter, não apenas seria impossível a propagação da luz, mas também não seria possível existir padrões para o espaço e o tempo. Embora, por um lado, parecesse que Einstein concordava com a possibilidade do éter, por outro lado, ele advertia que o éter deveria ser considerado como energia no seu sentido mais usual. O éter não pode ser imaginado como provido das qualidades características de um meio ponderável, como se consistisse de partículas, que pudessem ser acompanhadas ao longo do tempo. Assim, ele descrevia como conseguia manter a compatibilidade entre a existência do éter, mesmo levando em conta sua natureza não convencional e suas teorias. Ainda hoje, a simples menção do campo de éter provoca debates acalorados sobre a possível não existência. Impossível esquecer um experimento famoso levado a cabo justamente para provar, de uma vez por todas, a existência ou não do éter universal. Como é frequente nesse tipo de investigação, o resultado levantou mais questionamentos e controvérsias, em vez de resolver a questão. Essa vida de cientista não é mole, não. Ai, são as experiências criando novas experiências, né? É a ciência. Porque cada vez que a gente experimenta vivenciar algo novo, a gente cria uma expectativa, né? E cada um cria, né, suas dúvidas, tira suas conclusões, suas percepções. Então, quem tem contato, quem consegue ter esse contato com esse campo, né, que ele diz, com o campo do éter,
É uma sensação, é um experimento único para cada ser. Cada um tem a sua experiência, né? E tira as conclusões, né? Pelas quais abrem essas controvérsias, essas discussões, que nos levam a estudar cada vez mais. Como é que está nosso tempo aqui? E aí, Alessandra? 8h30. Bom, eu, por mim, se vocês não tiverem nenhuma consideração, nenhuma pergunta, a gente pode parar por aí, porque nós já vimos muita coisa aí, né? Muita informação. Vocês entenderam o que é o éter que ele coloca aí? Todo mundo entendeu? Se você quiser esmiuçar em palavras melhores para gravar na nossa mente, eu estou aberta a ouvir. E eu também. Então, esse éter que ele coloca aí, repete várias vezes, é o campo de energia, é o campo eletromagnético que existe. Esse campo que nós estamos falando, que nós estamos inseridos e conectados com todas as coisas. Isso é que eles consideravam o éter, esse espaço de tempo, mas não tinha essa noção que nós temos hoje, né? Vários outros experimentos, e foi comprovado de várias outras formas, esse campo energético, essa energia que nós vibramos. Mas naquela época, aqueles experimentos causavam susto e terror nas pessoas, né? Então, foi colocado aqui que se um cientista ou alguém falasse sobre isso, era motivo de chacota, era chamado de louco, né? E é o caso que nós já comentamos aqui, que muitas vezes... Por favor. João Miguel. Muitas vezes nós ficamos pensando se nós podemos ou não comentar certos assuntos com as pessoas. Porque se nós falarmos, por exemplo, dessas ideias que nós estamos estudando aqui agora, dependendo do lugar e das pessoas que estiverem conosco lá, elas vão se assustar, elas vão nos chamar de loucos mesmo, e vão se distanciar de nós, ou vão ficar questionando o porquê, né, e de onde que nós tiramos essas ideias. Isso porque muitas coisas foram escondidas de nós por muitos e muitos anos, séculos, né? A Bíblia é um exemplo. Há pouco tempo que nós tivemos acesso à Bíblia, né? Muito conhecimento ficou guardado por muitos anos. E esses conhecimentos também da física, do campo de energia, dessa realidade que é transcendente, ficou por muito tempo escondida nas tradições, nas histórias, nas culturas, porque foram realmente proibidas de aparecer. Mas nessa era em que nós estamos vivendo, que não tem informação que fica guardada, nessa era virtual, que tudo que nós quisermos saber, nós temos acesso ao conhecimento, essas informações estão vindo à tona. E é por isso que nós estamos lendo esse material aqui. Porque muita coisa que estava guardada lá, escondida no fundo do baú, está começando a sair. E nesse processo, nesse século, né, nesse processo que nós estamos vivendo agora, tudo que nós dissermos sobre isso também vai causar susto nas pessoas. É uma jornada, né, é um processo, é uma era diferente que nós estamos vivendo. Então, esse éter é esse campo de energia, é o campo que nós sentimos e que está cheio de consciência, né, que tem consciências e que nós podemos acessar com a nossa força. Mas isso é novo, é diferente. Então, a gente tem que estudar bem, ter argumentos e abrir realmente a nossa mente para que a gente possa primeiro experimentar e depois que a gente experimentar isso em nós, termos a confiança de transmitir isso também para as outras pessoas. Tá?
E a gente vai mais profundo nisso, né? Mas devagar e aos poucos. Clareou um pouco o que é esse éter que ele coloca aqui? Clareou bastante. Então, tá bom. Ótimo. Cris, tá tudo ok, Cris? Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar durante essa sua viagem? A Cris deu uma saída ali, ó. Não tá ali, não. Ela subiu aí. Eu acho que ela tá em casa, parece que alguém tocou o interfone lá. Ela foi atender e... Ah, vamos só esperar ela voltar para ver se ela tem algo para falar. Para a gente finalizar, então. Enquanto a Cris não aparece, essas experiências, esses estudos, a gente consegue ter uma compreensão melhor quando a gente começa a experimentar, né, a vivenciar esses estudos, né, colocar em prática, né, praticar. E como que a gente coloca um estudo desse em prática? É participando de grupos, não só de estudo, como também, né, esse momento que a gente se encontra, né, para poder estar olhando para esse campo. E eu acredito que dia 18 de agosto nós teremos, né, mais uma vez a oportunidade de estar experimentando e se conectando, né, com essas vivências que até agora a gente está aprendendo, né, está lendo, né, só nos estudos, a gente vai conseguir dar uma expansão da consciência quando a gente começa a participar mais, né, de uma vez ou pela primeira vez de encontros presenciais que nos proporciona essa vivência. E se tudo der certo, eu acho que já deu tudo certo, né? Nós vamos, dia 18 agora de agosto, ter um encontro, que vai ser o terceiro encontro, né? A terceira edição do Vida em Movimento. E não sei, né, se vocês já participaram, eu acho que a Rita, né, já teve essa oportunidade de participar, e nós já estamos indo para a terceira edição. Das 2 vezes. Uhum. Você participou, né, da primeira e segunda, Sim. e cada edição são experimentos diferentes. E cada edição é um aprofundamento, é um passo, né? É um passo a mais que a gente dá nesse aprofundamento, nessas experiências. Para quem vem pela primeira vez, é uma primeira experiência, mas quem já está ganhando, igual a Rita, se der para você participar da terceira edição, Rita, vai ser um terceiro passo que você vai estar dando, né, para esse novo mundo, né, para esse novo saber, né, porque esse mundo já existe, né, essa consciência já existe há muitos anos, a gente está vendo aqui, né, e o que era novidade para um cientista, para aquele senhor que estava lá no Quênia, já o povo dele já tinha, né, esse conhecimento há muito antes. Então, é um convite também para vocês. Já estaremos lá, né, Rita? Porque a gente imagina e já se coloca lá e já está acontecendo. Eu já estou me vendo lá na terceira edição do Vida em Movimento. Isso aí. A Rita a Cristina não apareceu. Ela aí, apareceu. Apareceu? Que bom. Tem alguma coisa para dizer para nós, Cris? Não. Só desculpa, porque me chamaram lá na rua, tocaram a campainha, eu tive que ir lá. Tá tudo bem? Entendeu tudo? Graças a Deus. Sim. Só a última parte aqui que eu perdi, eu vou ler depois. Então tá. Então, eu acho que por hoje a gente pode... Né, parou, só um minuto. Parou aqui na última parágrafo, aí antes do maior experimento? Isso. Tá bom. Bom, então, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem. Ô, meninas, ô, Alessandra, você lembra que eu falei que eu não vou poder participar nas quartas mais?
Lembro que você comentou. É quarta-feira, agora começa as reuniões da preparação do cursilho, é quarta e domingo. Quarta à noite e domingo de manhã. Aí eu não vou conseguir até final de setembro. Eu não sabia que você trabalhava no cursinho, não, legal. Servindo ao Senhor com alegria. Isso aí. E essa questão da data, Existe a possibilidade? Tem. é isso que eu ia falar. É muita pretensão minha querer mudar? Não, nós até pensamos, né, para poder atender as demandas, porém, nós também temos 2 pessoas aqui por conta de encontros, né, de preparação de cursos, né, na igreja também, que são terça e quinta. Eu não vejo por hora, só se for na sexta, né? Segunda, não? Ninguém pode segunda? Segunda eu posso de 15 em 15 dias. Entendi. Aí a gente tem que analisar direitinho, Tá, vocês analisam e... tá bom? A gente Tá. olha Então, pode ser ou na segunda ou na sexta. Segunda é um bom. Segunda é melhor do que... Segunda é melhor que sexta. É, porque família, essas coisas, assim, às vezes tem alguma coisa, Segunda-feira né? é bom. Segunda-feira é bom. Então, segunda é Quase bom não tem para nada. vocês? Tá ótimo. Então, a gente vai pensar aqui, vai analisar, vou conversar com a Melissa, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, joia. E aí a Aham, gente coloca no grupo. Tá. Isso. Só por esse período, no caso, né? Se for o caso. É, só por esse período. Isso. A gente vai ajeitar. Então, Ajustar. tá bom. A gente Tá vai bom? ajustando. Tá, Falou, joia. gente. Então, Boa tá, noite. beijo, gente. Beijo. Obrigada, viu? Tchau.